Pois bem, irmãos, agora vamos ao ano 1545, o item 95 do material didático, Massacre de Merindol. Irmãos, lembra, nós estamos no ano 1545, lembre-se que há 15 anos antes, no ano 1530, eu mostrei para vocês, citando o historiador Monastier, que era um pastor valdense. Ele contou a história que em 1530, um grupo de pastores da região de Merindol, que fica na atual França, né, naqueles vales onde os valdenses viviam escondidos, eles fizeram uma assembleia, houve uma discordância, houve uma divisão, e alguns pastores, com um grande número de pessoas, né, decidiram se tornar protestantes, inclusive levaram suas crianças para serem batizados. Volte lá no ano 1530 que você vai encontrar essa história que eu contei para vocês, né? E mostrei lá o nome dos pastores, né? Um deles se chamava Molina, que ele falou, ó, eu não participo, ele saiu com a igreja dele, nós não participamos. 15 anos atrás, olha o que vai acontecer agora. Eles foram confiando nos protestantes, que os protestantes iriam proteger eles, e eles decidiram se armar também, igual os protestantes. Só que a França, ela era a sede do Sacro Império Romano Germânico. O maior exército da Europa era o do Papa e o do Imperador. Ok? Eles vão fazer um massacre agora com aqueles ex-anabatistas que se tornaram protestantes. Bom, veja o que o comentário diz. 1545 da era cristã. No ano 1530, ou seja, 15 anos antes, alguns pastores anabatistas valdenses dessa região haviam adotado o protestantismo, aceitando o batismo de recém-nascido. Em 1545, os católicos aproveitaram a chegada de Antônio Scalin, que retornava das guerras italianas com cerca de 2.000 soldados. O reino de Deus estava em guerra, né? O que os católicos chamavam de reino de Deus estava em guerra. Tanto quanto os turcos que estavam atacando a Itália, quanto em reinos dentro da Itália, um nobre contra outro nobre, um príncipe contra outro príncipe. E aí teve esse general, né, que veio com 2.000 soldados. Ele falou, irmão, vamos aproveitar esses soldados aí para fazer alguma coisa. Vamos matar um grupo de anabatista que se tornou protestante. É isso que eles vão fazer. Olha, esses 2.000 soldados se juntou ao exército de Jean Manier de Oppede e iniciaram o ataque. Cerca de 8.000 valdenses foram mortos. 700 mulheres foram queimadas em uma igreja. Muitos foram escravizados e enviados para trabalhos forçados. Esse ataque ficou conhecido como Massacre de Merindol, que era o nome da primeira, presta atenção, irmãos, de 28 aldeias destruídas. Essas 28 aldeias faziam parte daquelas aldeias que aceitaram o protestantismo. Agora, pode ter tido até algum cristão que ficou ali, não aceitou o protestantismo, mas vai acabar morrendo junto. O Papa Paulo III, lembre-se que é esse Papa Paulo III, eu comentei para vocês lá em 1534, quando ele assumiu o poder, ele é o Papa das guerras religiosas da França. Ele é o Papa da guerra religiosa na França. Nós vamos falar muito sobre esse homem e sobre até feitiçaria na Igreja Católica nesse período. Feitiçaria não é assim especulação, não. É coisa comprovada mesmo. Bom, então o Papa Paulo III, que foi Papa de 1534 a 1549, parabenizou o rei católico Francisco I, que foi rei até 1547, pelas ações contra os valdenses. Bom, eu coloquei um texto aí, exatamente daquele Monastier, a obra escrita em 1846, e conta, o título da obra é História das Igrejas do Vale do Piemonte. Uma obra com 450 páginas,
454 páginas, contando história daquela igreja lá, para você ter ideia. Eu tirei alguns trechos dessas obras. Se fosse contar a história completa de tudo que os cristãos sofreram, irmãos, nós íamos ficar aqui, era muito tempo. E você veja, essa grande quantidade de histórias, eles dão sumiço nessas histórias. Bom, então veja o que Monastier diz. As 200 casas que formavam a aldeia de Merindol foram completamente arrasadas após ter sido incendiadas no dia 18. Não mais escondendo a maldade de seu coração, fez com que todos os homens fossem apreendidos, em número de 60. Eles foram conduzidos a um prado adjacente e, por suas ordens, cortado em pedaços, dizemos, pois eles cortaram suas cabeças e membros, proferindo ao mesmo tempo as mais horríveis blasfêmias e gritos de vitória. Isso aqui é um exército católico, né? As mulheres de todas as idades, grávidas ou não, foram trancadas em um celeiro, que foi então incendiado. Um soldado tocado pela piedade, e que por isso deve ter sido um católico diferente, fez uma abertura no muro para que pudessem salvar-se, para tirar aquelas mulheres de lá, né? Mas os seus camaradas empurrou-os de volta para as chamas com suas lanças e alabardas. Muitos valdenses foram encontrados vivos em cavernas, onde eles se esconderam. Eles foram trazidos para fora no grande salão do castelo e massacrados na presença do varão Deopede. 800 pessoas de ambos os sexos procuraram asilo na igreja. A plebe dissoluta de Avignon, região da França, que se tinha reunido para tomar parte de pilhagem e assassinato, recebeu a comissão para massacrar todos eles sem piedade. A população ia também aproveitar, né? Porque iam pegar os bens daquelas pessoas que eram presas, né? 22 aldeias valdenses foram queimadas. Quase 5.000 pessoas perderam a vida. 700 homens foram enviados para as galés. Galés, irmãos, eram um trabalho escravo naqueles barcos, que as pessoas ficavam dentro do barco ali remando, né? Ou seja, vai viver como escravo naquelas galés. O nome de valdense desapareceu da Provença. Ou seja, eles praticamente exterminaram os valdenses naquela região. E comento abaixo, galés citado no texto eram navios onde escravos trabalhavam remando. E coloquei uma imagem também que é comum você encontrar na internet. O título da obra é Massacre dos Valdenses. Um pintor chamado Gustave Doré, que viveu de 1832 a 1883, fez essa representação, onde eles levam uma valdense, né, no alto de uma torre e joga a mulher de lá. Foi assim, massacre mesmo, porque eles, como vocês viram, eles prenderam pessoas dentro, né, de templos, né, e locais fechados, e incendiava o local. E eu sempre digo para vocês que isso não é uma coisa humana, não. Esse negócio de botar fogo no corpo de pessoas, isso não é humano.